Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Micael Lima e bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa oportunidade, a gente vai falar do PROC-V, beleza? Antes de a gente fazer exercício, eu vou ensinar um pouquinho para vocês a sintaxe para que serve essa função no Excel, tá bom? Vamos lá, pessoal. PROC-V ela é uma função que ela procura valores na vertical, tá? Ela é muito útil quando você tem uma base de dados, você quer trazer uma informação específica para a sua planilha. Isso pode ser feito tanto na planilha que você está trabalhando, ou numa outra aba, ou até mesmo em um outro diretório. Por exemplo, você pode ter na sua rede uma base de dados e trazer informações de lá com o PROC-V, tá bom? A sintaxe, vamos lá, vamos olhar para ela aqui, ó. É igual PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, número, índice e coluna, e ponto e vírgula, procurar intervalo. Vamos entender melhor isso aqui. Pessoal, então na sintaxe, né, a gente tem a primeira informação que a gente precisa colocar, tá? Que é o valor procurado. É a informação mais básica que você precisa ter ali, que é a partir desse valor que o PROC-V vai buscar na base de dados a informação que você quer trazer, tá bom? Matriz tabela, pessoal, é a base de dados, tá? Que você vai procurar informação. Pode ser essa que você está trabalhando, pode ser uma outra aba e uma outra pasta, por exemplo, beleza? Continuando nossa fórmula, você tem o número, índice e coluna. Pessoal, essa informação, você, usuário, vai colocar para o Excel para que ele saiba onde exatamente está a informação que você quer buscar. Está na primeira coluna, na segunda, na terceira, na 15ª, por exemplo. Você, usuário, vai ter que identificar onde está na coluna e colocar para o Excel para que ele traga a partir do seu valor procurado. Para fechar a nossa fórmula aqui, ele fala qual intervalo você quer buscar. E aí ele tem duas saídas, verdadeiro, se você quiser uma aproximação, um valor não tão exato, e falso, que ele vai trazer a correspondência exata para você que você quer buscar, tá bom? Geralmente nós utilizamos muito a correspondência falsa, tá bom? Porque ela vai trazer exatamente o dado que você quer buscar, tá bom? Mas tem informações que às vezes você quer uma informação aproximada, e aí você vai colocar verdadeiro e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, beleza? Mas vamos lá para o exercício prático, e aí a gente vai entender melhor como é que funciona isso. Pessoal, aqui a gente tem uma planilha que ela é uma base de dados de recursos humanos. Por quê? Tem o número do colaborador aqui, você tem o nome do colaborador, o setor na qual ele faz parte no turno, se é primeiro, segundo ou terceiro. E perceba se eu quiser identificar o número 15, por exemplo. Eu venho aqui e procuro, ó, 15, Rafael, administração, segundo turno. Mas qual é o problema disso? Se eu tivesse uma empresa que tem 3.500 funcionários, eu teria que ficar procurando até encontrar esse número, tá bom? E é por isso que a gente vai utilizar PROC-V para trazer nome, setor e turno dessa tabela desses funcionários, tá bom? Então, a primeira coisa é que sempre vai partir de alguma informação. Nesse caso, pessoal, nós vamos procurar o nome do funcionário a partir da matrícula, a partir do número dele, tá bom? Então, vamos lá para a nossa fórmula. Igual PROC-V, ou seja, procurar valor na vertical. E aí, ele fala, valor procurado. É o nosso primeiro valor, é a partir dele que você vai buscar a informação. Então, eu clico aqui em cima, onde eu estou inserindo o número, ponto e vírgula, matriz tabela. Lembra que a matriz tabela eu falei que era o banco de dados onde está localizada a informação? Então, neste caso, ele está na própria planilha que a gente está trabalhando, na própria aba aqui. Eu seleciono inteiro essa planilha, tá? Eu posso utilizar isso com ou Ctrl T, eu posso selecionar aqui. E aí, ponto e vírgula para a gente fechar esse pedaço aí do PROC-V. Ele fala aqui para a gente número, índice e coluna. Ou seja, você está procurando o nome, certo? Em qual coluna, neste caso, está localizado o nome? Vamos contar aqui comigo? Então, aqui em primeira coluna eu tenho o número do colaborador. Na segunda, eu já tenho o nome dele. Então, eu posso colocar aqui 2, porque a minha coluna é a segunda coluna dessa seleção. Beleza? Ponto e vírgula novamente para separar. A gente está indo para o intervalo. E aí ele tem duas saídas, como eu falei para vocês. Verdadeiro, se eu quero uma correspondência aproximada, ou falso, se eu quero uma correspondência exata. E neste caso, a gente quer uma correspondência exatamente a partir do número do colaborador. Então, eu vou colocar falso aqui
e fecho o parêntese, beleza? Aqui, então, ele já mostrou para a gente que o número 14 é o Júlio, beleza? Então, o número 14 da nossa seleção é o Júlio, tá bom? Agora eu quero trazer o setor desse cara, desse Júlio, ou de qualquer outro número que for aparecer aí para a gente. Mesmo jeito, mas vamos fazer junto para que a gente pegue a sintaxe e consiga fazer os próximos exercícios, pessoal. Então, é igual proc_v. Perceba que quando você digita proc_v, ele já aparece aqui para você, tá bom? proc_v. E aí ele fala valor procurado. Eu posso procurar pelo nome aqui? Poderia, mas a gente quer, o que sempre vai alterar é o número. Então, eu quero procurar a partir do número, pessoal, porque a partir do número, que eu vou sempre alterar, ele vai trazer essas informações para a gente. Então, eu clico no número novamente, tá? Ponto e vírgula. Perceba que ele já passou para outra parte da nossa fórmula, tá bom? Então, ele fala matriz tabela. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela é que a gente já está trabalhando com ela está aqui, tá bom? Então, eu seleciono ela toda, ponto e vírgula, e aí ele me diz número, índice e coluna. Tá. Você quer trazer o setor desse colaborador. Em qual índice, em qual coluna está essa informação na sua seleção aqui? Está na primeira? A primeira está o número do colaborador. A segunda está o nome desse colaborador. A terceira, a gente tem o setor desse cara. Então, a gente coloca 3, porque a minha coluna, neste caso, é a terceira, é onde eu quero trazer a informação. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. A gente quer uma exata resposta, então a gente vai em falso, tá? Nosso intervalo falso, tá bom? Então eu fecho esse parênteses, dou Enter, então ele traz que Júlio trabalha no estoque, tá bom? Mas eu posso mudar, quero saber o número 2, beleza? Número 2 é o Cláudio, ele trabalha na elétrica, beleza? Então, conforme eu altero o número aqui, ele vai alterar as informações, tanto de nome quanto de setor. Pessoal, agora eu quero saber o turno. Eu vou utilizar a mesma sintaxe, a mesma lógica. A única informação que vai ser alterada é o número da coluna na qual está a informação que a gente quer trazer aqui. Então, vamos lá. Igual proc_v, ou seja, procurar valor na vertical, beleza? Valor procurado é sempre a partir dessa informação que vai ser alterada aqui, tá? Que é o número, a matrícula desse funcionário, ponto e vírgula, matriz tabela. Matriz tabela, a gente está trabalhando com ela aqui, beleza? Não mudou nada, nenhuma novidade até agora. E o número, índice, coluna, agora a gente vai ter que alterar, porque eu quero trazer o turno. Ele está aqui na quarta, ó, é só contar. 1, 2, 3, 4. Ele está na quarta coluna. E a nossa correspondência, como eu falei para vocês, a gente quer exato, falso. Fecho o parêntese, agora eu tenho nome, setor e turno. Eu posso mudar aqui para 16, para 15, ele vai alterar nome, setor e turno. Beleza, pessoal? Ficou clara essa informação aqui? Então, beleza. A gente fez aqui um caso simples, onde eu tenho a informação na própria planilha, tá bom? Está na própria aba que eu estou trabalhando. Mas eu tenho informações que podem estar em outros bancos de dados, como, por exemplo, aqui, esse exercício que a gente vai fazer agora. A gente tem aqui uma ficha de pedido, um orçamento, onde a gente tem o nome, o endereço, a cidade e o CEP de um cliente, tá bom? E nesse caso, eu não tenho as informações todas alocadas nessa planilha. Isso não é um problema, isso é super comum, e é por isso que o proc_v vai nos ajudar a buscar a informação, tá? E onde está essa informação? Está num outro banco de dados, como, por exemplo, esse aqui, eu trago o código do produto, a descrição, o preço unitário e os impostos. Esse vai servir para o nosso segundo pedaço aqui, que é na parte da descrição do produto, tá bom? Beleza. Mas, agora, como a gente quer os dados do cliente, a gente vai usar essa base de dados. Ele tem o código do cliente, o nome do cliente, endereço, cidade, estado e CEP. Beleza? Vamos lá, então, fazer esse primeiro pedaço da nossa fórmula, do nosso orçamento com o proc_v, tá bom? Pessoal, lembre-se que sempre eu tenho o primeiro dado, que é aquele que vai ser meu primário, que vai encontrar a informação na base de dados. Nesse caso aqui, vai ser o código do cliente, que eu vou poder alterar para 10,
2, quanto eu quiser aqui. Bom, imagina que você trabalha num setor aí de vendas e tudo mais, e você vai receber uma ligação do seu cliente, ele vai falar, eu sou o cliente número 100, por exemplo. Você vai só digitar aqui e o seu PROC-V vai trazer as informações para você. Mas vamos construir isso aqui junto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero saber é o nome do meu cliente. Então, vamos lá. Igual PROC-V, procurar valor na vertical. Valor procurado. Primeira informação que eu vou passar para ele procurar é o código do cliente. Então, eu clico aqui na célula onde está o código do cliente. Ponto e vírgula, para seguir a nossa fórmula. Ele fala matriz tabela. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a nossa matriz tabela para essa informação não estaria dentro dessa planilha que eu estou trabalhando? Então, vamos lá. Eu abro aqui o meu banco de dados e ele vai estar as informações desse cliente. O que eu faço, pessoal? Eu tenho que selecionar essa matriz tabela. Então, eu seleciono ela inteira, Ctrl T, tá? Selecionei todo o range desse banco de dados, dessa planilha. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, agora a gente tem número, índice e coluna. Então, ele pergunta para a gente, você quer saber o nome do cliente, certo? Mas aonde que está? Em qual índice? Qual coluna? Nesse caso, na nossa seleção, vai estar aqui na segunda coluna. Primeira, a gente tem o código. Segunda, a gente tem o nome desse cliente. Então, eu coloco aqui número 2, beleza? Ponto e vírgula, para passar para o outro pedaço da nossa função. Ele diz verdadeiro ou falso. Eu quero exatamente que ele traga a informação exata. Então, falso. Beleza? Fecho parêntese, dou um Enter, perceba que ele trouxe o nome. Então, esse código é o cliente especial 1. E o 15? É o cliente especial 15. E o 25? Cliente especial 25. E assim por diante. Agora, eu vou trazer endereço, cidade e CEP. Eu vou fazer mais 2 aqui apenas, para que a gente possa entender e fazer mais exercícios diferentes, tá bom? Então, vamos lá. O endereço, PROC-V, procurar valor na vertical. Eu tenho o valor procurado, que é o código desse cliente. Então, eu clico em cima desse código. Ponto e vírgula, matriz tabela. É a planilha ou a matriz que eu estou trabalhando. Então, no caso, vai ser essa aqui, que tem os dados do cliente. Eu seleciono todo o range, ou seja, toda a informação com Ctrl T, beleza? Então, com Ctrl T, eu seleciono tudo. Ponto e vírgula. Então, o que eu quero saber dessa planilha, desse banco de dados que a gente está trabalhando? O endereço. E aí o Excel pergunta, em qual coluna está essa informação? Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Na terceira coluna, eu tenho o endereço. Então, 3. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu quero exatamente essa informação que eu estou buscando. Fecho parêntese, dou Enter, e agora eu tenho que o cliente 25, ele mora na rua Doutor José Manuel, por exemplo. Pessoal, como eu faria esse mesmo código para trazer a cidade, o estado e o CEP? Você vai fazer do mesmo jeito. Só vai alterar, nesse caso, a coluna na qual sua informação está. Porque cidade, CEP e estado está na mesma base de dados. Vamos fazer só cidade aqui, para a gente ver que vai mudar apenas a coluna. Vamos lá. Igual, PROC-V, procurar valor na vertical. Valor procurado é a partir do código que eu vou digitar aqui, tá bom? Ponto e vírgula, matriz tabela. Nossa matriz tabela está fora dessa pasta de trabalho. Então, a gente está trabalhando com esse banco de dados aqui, beleza? Matriz tabela, pessoal, é a tabela que eu vou trabalhar, né? Que eu vou extrair esses dados. Então, Ctrl T, selecionei toda a minha seleção, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Então, a gente só vai olhar aqui, ó, e ver onde é que está a cidade. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, número 4, beleza? E a correspondência é exata, falso, porque eu quero exatamente ela. Pessoal, vocês viram que até agora eu fiz o mesmo caminho, PROC-V, B3, que era onde estava o código. Eu abri o banco de dados, fui até o banco de dados, selecionei a planilha inteira, tá bom?
E aí, a única coisa que eu fui alterando foi o número índice coluna. Se eu quiser, por exemplo, o estado, eu vou alterar o número índice coluna aqui para 5. E o CEP para 6 vai ser do mesmo jeito, porque o meu banco de dados ele possui essas informações no mesmo local. Então, eu dou um Enter e ele trouxe aqui para a gente, beleza? Pessoal, eu poderia copiar essa fórmula para estado, por exemplo, tá? E mudar só as referências que eu quero trazer, beleza? Então, aqui eu quero 5, por exemplo. Ele vai me trazer a sigla, tá bom? Então, pessoal, vocês têm várias maneiras de fazer isso. Você pode construir a fórmula 1 a 1, ou você pode copiar, depois que você pegou, sacou o que você tem que mudar, você vai mudar o índice, você vai mudar a seleção que você está procurando, o primeiro item. Então, ela é super tranquila para fazer, beleza? Eu não vou continuar o resto aqui com vocês, porque a gente tem mais coisas para fazer aqui, beleza? Pessoal, a primeira parte, ela está encerrada, tá? Aqui a gente só não trouxe o CEP, mas isso daí é tranquilo, vocês entenderam como é que faz, senão a gente vai entender melhor agora, tá bom? E aqui a gente tem a segunda parte, que são os dados financeiros, né? Os dados financeiros desse pedido, tá bom? Para este cliente. Então, pessoal, eu tenho um outro banco de dados aqui comigo, que eu tenho um código de um produto, eu tenho a descrição dele, o preço unitário e o imposto. E eu quero trazer essas informações aqui, ó, descrição, valor e imposto. Como que eu faço isso? Da mesmo jeito, eu utilizo o PROC-V, beleza? Seu cliente vai te ligar lá, ele vai falar, olha, eu quero o código PR14. Você vai digitar o código aqui e ele vai trazer, ó, toda essa informação para você. Mas vamos construir com o PROC-V agora? Vamos lá. Igual PROC-V, procurar valor na vertical. Opa, vocês estão vendo que eu estou falando procurar, né? Tá igual cebolinha. Vamos lá. PROC-V, procurar valor na vertical. Qual que é o valor procurado? Primeiro informação que eu vou ter útil para procurar o valor. Qual é? É o código. Clico no código, ponto e vírgula, o código, lembrando que eu vou sempre alterar ele conforme o meu cliente pedir. Matriz tabela, pessoal. Agora minha matriz tabela ela é outra. Ela é essa aqui, ó. Então eu seleciono, vou lá, seleciono ela inteira, tá? Seleciono ela com Ctrl T e ele me diz, você colocou ponto e vírgula, número, índice, coluna. Aonde é que está aqui nessa planilha a informação que você quer? Eu estou buscando descrição. Então, a descrição está na segunda coluna. Então, 2. A descrição está na segunda coluna. Ponto e vírgula, intervalo, nesse caso, falso. Eu quero correspondência exata. Fecho meu parênteses, dou um Enter, ele traz aqui para a gente a descrição, tá? Pontos de atenção sempre. Sempre tem um código, alguma informação que eu vou colocar primeiro para o Excel procurar, tá bom? E eu tenho que saber onde é que está essa informação, tá bom? Vamos trazer o valor unitário aqui para completar? Vamos lá. Igual PROC-V, procurar valor na vertical. Valor procurado vai ser através do código, que eu vou sempre digitar aqui conforme for solicitado. Então, ponto e vírgula, matriz tabela. Matriz tabela a gente já conheceu aqui, é essa. Então, a gente seleciona ela toda, Ctrl T. Ponto e vírgula, ele diz índice, número, coluna. Onde é que está essa informação que você quer dentro desse banco de dados? No nosso caso, está na terceira coluna, porque é o preço unitário que eu quero levar para lá. Então, 3, ponto e vírgula, procurar intervalo. Lembrando que quando eu quero uma correspondência exata, eu coloco falso e fecho o parêntese. Dou Enter. Opa, ele trouxe que o código PR14 é essa máquina e custa esse é o valor unitário. E se a gente quiser trazer o imposto, vamos lá, igual, PROC-V, eu vou um pouquinho mais rápido agora, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, Ctrl T, ponto e vírgula, 4 e falso.
Beleza, ele trouxe aqui para a gente. Só que como essa célula está configurada aqui como moeda, eu tenho que trazer para porcentagem. Então, eu vou aqui em página inicial, com a célula selecionada, e em número eu coloco para porcentagem, tá? Porcentagem, 18%, tá bom? Então, eu trouxe a informação de descrição, valor e imposto, tá? E eu poderia calcular, que eu já tenho uma fórmula que calcula o total a pagar conforme a quantidade que esse cliente vai pedir, beleza? Esse foi um exemplo prático do Excel, quando você tem que buscar informações que estão em outras planilhas, em outros bancos de dados. Beleza, pessoal? Agora que você já conhece a sintaxe do PROC-V, você já fez exercícios comigo, tanto quando a planilha já está ali, quando ela está em outros bancos de dados, vamos fazer agora um outro. Na verdade, se você está acompanhando todos os meus vídeos, você já lembra, eu vou utilizar a mesma base aqui dos gráficos, e ele tem uma faixa etária, tá? Ele tem um grupo etário e uma faixa, tá bom? Nesse caso, pessoal, eu vou usar o PROC-V para trazer, por exemplo, a Ana. A Ana tem 0 anos. A Ana 10 tem 1. Em qual grupo ela vai estar? Então, grupo do 0 aos 6, dos 6 aos 12, dos 12 aos 25, dos 25 aos 60 ou maior. Vamos fazer isso aqui nesse caso, eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, tá? Igual PROC-V, idade, porque a partir da idade que eu vou trazer o grupo que ela pertence, ponto e vírgula, matriz tabela. Essa tabelinha simples aqui, ó, tá vendo que a gente tem? Simples, né? Ponto e vírgula, ele me pergunta número, índice e coluna. Se eu quero o grupo, eu vou colocar aqui, ó, é o meu segundo, porque é a partir do primeiro que ele vai me falar qual grupo essa pessoa está, esse grupo de idade. E aí eu vou colocar falso, correspondência falsa, porque eu quero exatamente isso. Aqui, pessoal, perceba que ele vai trazer. Porque existe 0 aqui, ó. Mas se eu pegar essa mesma fórmula e copiar para cá, por exemplo, percebam que ele vai dar ND. Ele não vai entender, tá? Por quê, pessoal? Porque eu não tenho 1 aqui, ó, para procurar. Por isso, neste caso, eu vou usar a correspondência verdadeira, porque é aproximada. Então, vamos lá fazer esse PROC-V de novo, juntos? Igual PROC-V, procurar valor, é pela idade que eu descubro o grupo etário. Então, eu clico na idade, ponto e vírgula, matriz tabela. Essa é a minha tabela. Ponto e vírgula, ele me pergunta, número, índice, coluna. Qual é o nosso índice, número, coluna aqui? Nossa coluna, a gente quer que traga o grupo, então é no número 2. Ponto e vírgula. Agora é a diferença que eu queria mostrar para vocês. Eu não quero uma correspondência exata, porque eu não tenho aqui dentro uma correspondência exata. Eu não tenho o número 1 ali, por exemplo. Eu tenho grupos, né? Eles estão em intervalos. Então, eu posso colocar como verdadeiro. Correspondência aproximada. Eu fecho meu parêntese e dou Enter. Pessoal, uma coisa que eu devo ter explicado, se não vou reforçar aqui, é que eu tenho que, em muitas seleções, travar a coluna dessa seleção, desse banco de dados. Como que eu faço isso? Eu vou, aqui onde pertence a minha matriz, tabela, por exemplo, e entre o primeiro e os últimos, eu coloco F4, porque no F4 eu travo a coluna e a linha, beleza? Então, vou na minha outra seleção aqui, F4. Ou seja, não vai correr, a minha fórmula não vai correr para baixo nem para os lados, beleza? Eu devo ter explicado isso lá nas primeiras aulas, quando a gente estava fazendo formatação condicional. Mas se não viram, então, estou explicando agora que quando a gente quer travar, a gente coloca o F4 na primeira seleção para travar coluna e linha, tá bom? E aí, pessoal, eu só copio para o resto, ele vai me trazer o grupo etário. Nesse caso, ele me trouxe o grupo etário porque a correspondência, ou seja, o intervalo, eu coloquei que poderia ser aproximado. Porque se eu tivesse colocado falso, ele não ia achar, por exemplo, o 54, o número 7, entenderam? Então, pessoal, essa é a diferença, né, desse pedaço do PROC-V quando a gente quer trazer uma correspondência exata ou uma
aproximada. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? O PROC-V. Vou fazer exercícios também direcionados para processos seletivos, tá bom? Mas ela é muito útil, pratiquem, vejam exemplo, né? Peguem a sintaxe dela para entender cada item. Mas, de verdade, eu espero que com esses exercícios práticos que a gente fez, você consiga entender e possa caminhar nos próximos, tá bom? Mais uma vez, pessoal, agradeço para quem assistiu, né? Para quem está assistindo, e peço que compartilhem, comentem, tirem suas dúvidas, estou totalmente à disposição. Beleza? Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. É isso aí.